Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Na aula de hoje vamos aprender a confeccionar esta saia em crochê. Ela é toda feita com pontos altos, separados por correntinhas. Então, se você souber fazer esses dois pontos, você consegue fazer bem tranquilamente. Durante a aula eu explico para você fazer de todos os tamanhos, dou opções de outros acabamentos, opções de comprimento, como fazer fenda e como também trabalhar com medidas. Eu vou estar confeccionando o tamanho P com 35 centímetros de comprimento, mas eu vou explicar para você trabalhar com as medidas. Então, vamos agora conferir a nossa lista de materiais. Os materiais que nós vamos estar utilizando para confeccionar a nossa saia em crochê será o fiel marítimo. Ele é o fio náutico da Fiel Barbantes, 100% poliéster é a composição desse fio. 250 gramas em 200 metros. Cada metro pesa 1,25 gramas. Para você fazer uma saia do tamanho P, com 35 centímetros de comprimento, você vai precisar de um carretel e meio. Para maiores tamanhos, você pode estar comprando mais fios do mesmo lote. Vou estar trabalhando aqui com a agulha para crochê 4 milímetros, uma agulha para tapeçaria, isqueiro ou fósforo para selar a ponta do nosso fio, tesoura para o nosso arremate. Vou estar trabalhando com suporte para novelos e cones da Fiel Barbantes. E além disso tudo, você vai precisar das medidas. As medidas é bem simples. Você vai precisar da medida da cintura e do quadril. E depois você vai precisar saber qual é o comprimento que você vai fazer para sua peça. Sabendo essas medidas, você consegue trabalhar qualquer tamanho, desde um PP a um extra G, um XL, a medida que você quiser, tá legal? E ela vai ficar com caimento bem bacana aqui, seguindo as medidas. Vamos conferir agora todo o nosso passo a passo? Um detalhe sobre o marítimo da Fiel Barbantes é que ele tem esse brilho bem bonito, estão vendo? Parece uma fitinha aqui. E ele é um fio tubular. Olha como ele tem um acabamento bem bonito. E ele é achatado. Então, assim, para trabalhar com ele, todo o acabamento e início, você precisa selar a ponta. Ele é um fio tubular, mas ele vem parecendo uma fitinha. É muito gostoso de trabalhar e é um fio bem geladinho, desliza muito bem na agulha. Então, você pega aqui o seu isqueiro e dá só uma selada. Isso aqui não vira colinha como outros fios, tá? Não é um fio de polipropileno. Nós queimamos aqui assim este poliéster só para ele não desfiar. Queimou, tá pronto. Bora lá. Para começar a usar, vamos trabalhar aqui com a nossa primeira medida. Lembra que eu falei? Veja qual é o mais largo, quadril ou a cintura. Então, eu sei que o meu quadril é mais largo, eu vou começar aqui colocando um cordão com 87 centímetros. Aí, eu vou pegar aqui a minha fita métrica, começo aqui colocando a agulha, dando um giro, e o meu nozinho. Esse nozinho, eu gosto de fazer ele mais frouxo e usar ele como corrente. Para você trabalhar essa peça, você vai deixar a mão bem levinha, ou vai usar uma agulha maior do que você está acostumada. Então, eu vou fazer assim, ó, até eu chegar em 80 centímetros, porque vai ceder um pouco e chega a 87, tá legal? Então, eu vou tecer aqui, quando eu chegar no final, eu vou desentortar minhas correntes, isso é bem importante, porque nós vamos trabalhar com a peça circular. Vamos trabalhar com a saia toda fechada. Então, você precisa organizar assim as correntes para não ficar torta. E lá no final, nós vamos unir aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho.
fiz aqui os 80 centímetros que eu falei a vocês, organizei as correntes para não ficar torta, coloquei a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto e vou fechar com um baixíssimo, certo? Pronto, já dei uma travadinha aqui para não escorregar. Agora, nós vamos fazer assim, ó, 3 correntes, vale um ponto alto, vou laçar e para cada corrente aqui de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Depois, no final, quando fizermos aquelas correntinhas para passar aqui e ajustar para o quadril ficar do tamanho da cintura, é aqui que ela vai passar, entre esses pontos. Então, você vai trabalhar sempre com a mão bem levinha. Vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base. Prontinho, contornei toda aqui a minha carreira, viram só como as correntes ficaram bem certinhas, não ficou o trabalho torto? Chegou aqui no final, você vai fechar com um baixíssimo em cima da terceira corrente, certo? Nós vamos fazer agora o ponto tela. 3 correntes aqui, vale como se fosse um ponto alto, uma corrente de separação. Vou pular um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Novamente, uma corrente, pulo um de base, no próximo, ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. E assim, eu vou seguir fazendo por toda a carreira. Lembra que nós não estamos fazendo com pontos contados, e sim com centímetros. O que vai acontecer? Se lá no final da carreira, no seu trabalho aqui, ó, faltar ou sobrar algum ponto, o que que você vai fazer? Chegou aqui, você fez ponto cheio, esse aqui seria para ser vazio, correto? E esse aqui cheio, deu certo. Mas se você pular esse e porventura tiver que fazer um ponto alto nesse, você vai deixar esses dois sem pular, tá? Então, aqui vamos pensar mais na aparência do que um ponto sim e um ponto não. Somente lá no final, e aí o restante já vai bater bem certinho. Então, eu vou continuar aqui por toda esta volta e eu retorno aí com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, observe que só ficou 2 pontos, certo? Então, o que que eu decido aqui nessa hora? Ou eu pulo os 2 e já fecho aqui na terceira corrente de baixo para cima, tem que deixar aqui uma de espaço. Ou eu faço isso aqui, estão vendo? Os quadradinhos ficam aparentemente todos iguais, ou eu venho aqui, pulo um ponto, coloco aqui um ponto alto e faço mais uma corrente. Venho aqui na terceira corrente e prendo da mesma forma, olha lá. Então, eu escolho se eu quero colocar um a mais ou deixar um a menos, ok? Segunda volta concluída. A terceira volta, nós vamos fazer o que chamamos de desencontro. Então, vou vir aqui, ó, no espaço da primeira corrente, vou fazer um ponto baixo e 2 correntes. Isso que eu acabei de fazer substitui o meu primeiro ponto alto. Quando eu chegar no final da volta, eu vou fechar aqui nessa segunda corrente, tá? Uma corrente de separação, vou para o próximo intervalo fazendo ponto alto. Uma corrente e um intervalo de ponto alto. Uma corrente e um intervalo de ponto alto. E eu vou seguir fazendo esta carreira toda assim, com uma corrente, e no intervalo de ponto alto, eu faço aqui o meu pontinho alto, correto? Essa é a nossa terceira volta. Eu já vou adiantar aqui também a nossa quarta volta para você. A terceira volta é os pontinhos intercalados. Quando chegar aqui na quarta volta, nós vamos, observe, chegou aqui, ó, trabalhou a carreira toda. Quando você chegar no final da terceira volta, você vai fazer o seu último ponto alto, uma corrente, e vai prender aqui em cima da sua segunda corrente com um ponto baixíssimo, ok? Finalizou a terceira volta. Da onde você parar, você vai subir 3 correntes, como fizemos aqui, e vai fazer ponto sobre ponto, vai ser outra volta fechada. Então, em cima da corrente vai um ponto alto, em cima do ponto, outro ponto.
na corrente um ponto alto, em cima do ponto um outro ponto, e assim vai ficar toda fechadinha de pontos altos igual a esta, tá? Então, eu vou fazer aqui esse adiantamento. Quando eu voltar com vocês, eu vou estar já no final da quarta volta. Prontinho, eu concluí aqui a quarta carreira e é assim que ela vai ficar. O que nós vamos estar fazendo agora é simplesmente repetindo esse mesmo processo, para que assim nós estamos formando o cos da saia e depois já vamos entrar com os leques. Observe que nós temos aqui uma carreira de ponto cheio, duas vazadas e uma de ponto cheio, certo? O que nós vamos fazer vai deixar exatamente isso aqui. Nós só vamos repetir duas de ponto cheio, duas de ponto vazado e uma de ponto cheio. Vai ficar desse jeito aqui o cos da nossa saia, tá vendo? Então, vamos lá repetir? Volta de número 5 e 6. Vai fazer aqui os pontinhos vazados e volta 7, ponto cheio completinho. Quando chegar no final da volta 7, eu retorno com vocês para nós começarmos aqui o nosso leque. Então, é bem simples. Sobe aqui 3 correntes para dar altura de um ponto, mais uma para dar espaço, pula um de base, vem para o próximo. Uma corrente, pula um de base, vai para o próximo. Segue assim toda a volta, chegando no final, fecha com baixíssimo, vai para dentro do espacinho, repete a carreira e depois repete a carreira aqui de ponto sobre ponto. Pronto, cheguei então aqui na última volta cheia. Olha como já fica bem bonito e ela cresce muito rápido. Até aqui, meu trabalho já tem quase 10 centímetros. Então, a partir de agora, essa parte aqui vai ficar para cima da saia. Aqui vai passar o cordão, ainda vamos completar aqui em cima depois. E essa parte, na hora que vestir, ela vai reduzir assim até dar o tamanho da cintura, certo? Então, essa parte aqui, ela precisava ser um pouco mais fechada para ela dar estrutura, para não ficar parecendo, como eu posso dizer, uma roupinha de botijão. Ela vai ter um caimento assim muito bem, que aqui ela vai acinturar e agora ela vai descer aqui dando os nossos leques. Então, terminou aqui. O que nós vamos fazer? Se você estiver fazendo um tamanho maior, por exemplo, uma saia M ou G, que essa daqui nós podemos julgar que é tamanho P. Então, se você estiver fazendo uma saia maior e se sentir mais confortável em repetir mais uma sequência dessa aqui, você pode fazer também. No final, faço aqui 3 correntes, vale como se fosse um ponto alto, e 2 correntes de separação. Eu vou laçar o fio, voltar aqui no mesmo lugar e fazer um ponto alto. Tenho aqui o meu primeiro leque. Vou pular 1, 2 pontos de base e no terceiro, vou começar aqui um ponto, 2 correntes e um ponto. Se você quiser uma saia com mais movimento, mais ondulada, é só você pular menos pontos aqui de intervalo. Então, eu vou continuar pulando 2 e preparando aqui meu leque de um ponto, 2 correntes e um ponto. Pontinhos bem leves. Pula 2 de base, e aqui eu vou dar essa sequência em toda esta carreira. Vamos lá, então, continuar. Cheguei aqui no final, ficou sobrando exatamente 2 pontos. Caso o seu não tenha sobrado aqui 2 pontos, tenha sobrado um só ou tenha sobrado 3, você pode fazer da mesma forma que fizemos aqui embaixo a divisão, tá bom? Então, chegou aqui no final, eu vou contar 1, 2 e na terceira corrente eu fecho com baixíssimo. E agora, nós vamos fazer leque dentro de leque, ou seja, eu venho aqui dentro, vou trabalhar agora um ponto baixo, 2 correntes, isso aqui substitui um ponto alto, 2 correntes de separação, volto no mesmo lugar e faço aqui o ponto alto.
Vou para o próximo leque. Faço aqui um ponto, 2 correntes e um ponto. Vou para o próximo. Um ponto, 2 correntes e mais um ponto. E assim eu vou repetir por toda esta volta. Quando eu chegar no final da carreira, eu fecho lá na segunda corrente. Aqui assim, ó, eu vou contar, pulo o ponto baixo, na segunda corrente eu fecho com baixíssimo. Venho para dentro do leque, faço um ponto baixo, 2 correntes e vou repetir. Então, daqui até o comprimento total que você precisa da tua peça, você vai descer assim, fazendo leque. E o nosso bico, ele tem cerca de 2 centímetros. Então, você pode ir fazendo. Quando faltar cerca de 2 centímetros, eu retorno com vocês para fazermos a carreira final lá embaixo e o acabamento aqui em cima. Mas o ponto em si de toda a peça vai ser feito com esses leques assim, para ficar parecendo uma casinha de abelha. Vamos então dar continuidade? Cheguei aqui no final. Eu teci aqui no total de 35 centímetros. Se você quiser maior, é só você ir dando continuidade, tá legal? Vou deixar algumas dicas aqui para vocês. Por exemplo, parei aqui. Se eu quiser fazer uma saia longa e deixar uma fenda na perna, é só você começar a fazer daqui. Continua como se você estivesse fazendo. Parou nesse último vizinho aqui, você volta, faz aqui as 3 correntes e trabalha do lado do avesso. Então, você vai fazer carreira frente e costas e aqui já vai ficar aquela fenda, tá? Então, aí você pode trabalhar assim também. Detalhes aqui do acabamento. Você pode fazer vários tipos de bico. Aqui no final, você pode estar fazendo, por exemplo, chegou no tamanho que você quer, um ponto baixo, 2 correntes, e aqui dentro eu posso fazer um leque mais fechado de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Vou para o próximo. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Assim já fica um acabamento diferente. Segunda opção que você pode estar trabalhando aqui. Feito aqui um ponto baixo, você vai subir 2 correntes e isso aqui formou a altura de um ponto alto, certo? O que você pode fazer é segurar nessa segunda corrente, fazer 3 correntinhas, voltar na base da segunda corrente e prender com baixíssimo. Fazendo então um pontinho picô. Volta aqui no mesmo lugar, faz um ponto alto, 3 correntes, vamos prender na base, formando então aqui como se fosse o segundo picô. Terceira vez, a mesma coisa aqui, ó. Você pode fazer de 4 a 5 pontos altos assim e ir para o próximo, tá? A forma que eu vou estar fazendo aqui é a forma mais simples, porque só o fio já chama atenção por si. Então, eu vou simplesmente aqui fazendo esse ponto baixo, mais um ponto baixo aqui dentro. Entre um leque e outro, eu coloco a agulha e faço um ponto baixo. No próximo V, 2 pontos baixos. Entre um leque e outro, um ponto baixo. Próximo, 2 pontos baixos. Entre um leque e outro, um ponto baixo. Então, essa aqui ficaria uma terceira opção de acabamento. Eu gosto deste efeito aqui, ó. Muda praia, dá pra você usar em vários lugares, com forro, sem forro. Então, eu vou deixar ela assim, sem o biquinho embaixo, tá? Mas fica aí as opções para você estar trabalhando. Quando você chegar aqui no final, deixa eu fazer aqui meu ponto que eu desmanchei. Fechei aqui com baixíssimo. Não quero fazer acabamento? Você vai simplesmente cortar o fio, tirar aqui com baixíssimo e colocar esse fio do lado de dentro. Aqui é bem simples. Todos esses acabamentos, você vai enroscar esta ponta dentro dos fios e aqui você vai queimar
com o isqueiro a pontinha assim, ó, bem pertinho, tá? Pronto, então eu vim aqui, olha, eu selei e apertei com o isqueiro e o acabamentinho fica assim, tanto aqui quanto aqui embaixo. Aqui dentro, na parte assim do meio, tem mais uma parte que eu selei, por quê? Para você fazer uma saia desta daqui, você vai precisar de 1,5 carretel. Se você for fazer outros tamanhos, você vai precisar de mais. Observa aqui o que sobrou do segundo carretel, está vendo? É pouca coisa, mas é suficiente para fazer os detalhes. Quais detalhes nós vamos fazer? Aqui em cima, nós vamos passar um fio. Então, você vai cortar aqui, ó. Eu já cortei o meu. A minha saia, lembra que eu falei no início para vocês? Eu medi aqui 80 centímetros, porque o quadril mede 87. Então, usei a maior medida que eu precisava, tá legal? Com o meu ponto e agulha 4, ele cedeu. E se eu parar aqui assim para medir, eu tenho exatamente 87 centímetros, tá? O que que eu fiz? Peguei o marítimo, dobrei aqui, ó, a quantidade de fio que eu cortei foi um tanto da saia, exatamente o mesmo tanto aqui que eu precisava, e mais como se fosse 2 vezes, para dar certo de eu fazer o nó, franzir e sobrar pro lacinho, tá bom? O que nós vamos fazer agora é virar ela do avesso. É um ponto tão bonito que se você quiser usar até do avesso, vai ficar parecendo uma casinha de abelha. Aí, o que que eu vou fazer? Aquela marcaçãozinha que ficou de leve, mas ficou, eu vou olhar aqui, olha, é tão de leve que nós temos que realmente procurar para saber onde ela ficou. Olha só, ela tá aqui, ó. Então, eu vou centralizar ela atrás, nas costas, aqui. Vou virar a peça para a parte da frente, estão vendo? Tá do avesso virado para frente. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou pegar aqui assim, coloco nela. Vou meio que centralizar, não precisa ser exatamente centralizado. E o que eu vou estar fazendo é, nessa primeira volta de pontos altos, eu vou trabalhar 2 pontos para frente, 2 para trás, 2 para frente, 2 para trás, 2 para frente, 2 para trás. E assim eu vou dar toda a volta, deixando aqui uma ponta. Outros detalhes que você pode estar substituindo é estar colocando aqui um elástico, um lastex, coisas que fiquem flexível, porque a cintura é menor do que o quadril. Então, aí nós vamos precisar ajustar esse tamanho. No meu caso aqui, a cintura tem 70 centímetros. Aí, eu vou ajustar 17 centímetros aqui, encolhendo esse fio. Um detalhe, esse laço que nós vamos fazer, passando aqui assim o fio do lado do avesso, ele vai ficar para o lado de dentro. Se você quiser deixar para o lado de fora, você passa, ó, esse fiozinho que nós estamos passando aqui, do lado direito. Então, aqui eu vou seguir e vou fazer toda a volta. Observe. De 2 para frente, 2 para trás. 2 para frente, 2 para trás. Eu vou continuar até esta ponta encontrar a primeira pontinha que ficou lá aguardando. Chegou aqui no final, eu tenho os 4 pontos finais, certo? Se eu passar 2 para frente e 2 para trás, ele vai sair exatamente no mesmo lugar que entrou. Então, aqui nesse caso, eu vou pular apenas um, para ficar um ponto aqui separado de um para o outro. Feito isso aqui, ó, eu posso remover a minha agulha. Vou tentar deixar aqui as 2 pontas do mesmo tamanho. E agora, você pode medir com a fita métrica o tamanho aí da cintura. Então, eu vou dobrar aqui a minha fita ao meio, nos meus 70 centímetros.
Vai dar 35 e 35. Eu vou encolher até a minha cintura ficar aqui. Falta mais um pouquinho. Pronto. Já tenho aqui os meus 35 centímetros da frente e 35 das costas. Posso vir aqui, dar um lacinho. E esse lacinho ficará para dentro. Um laço bem firme para ele não escorregar. Se você achou que ficou muito comprido, você pode estar aqui deixando menor, tá? E a partir de agora, é só você virar para o direito. Se quiser o lacinho do lado de fora, você não precisa virar. E observe como o fio fica macio, leve, não fica pesado. E ficou um pontinho bem bacana. E agora já temos aqui uma cintura, um comprimento, um quadrilzinho mais largo, da medida que era necessário. E aqui um acabamento bem simples, mas é como eu disse a vocês, o fio já é bonito por si só. Porém, fica aí essas opções para vocês de acabamento embaixo, aqui a troca do fio por um elástico, aqui você pode estar fazendo um lastex, fica aí à vontade, tá legal? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado de aprender a confeccionar essa peça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação logo abaixo, deixar o seu comentário. E se você fizer peças usando as aulas aqui da Fiel e produtos Fiel, coloque a hashtag SouFiel para podermos ir até lá ver a sua arte. Um beijo e até a próxima videoaula!